Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou Eustáquio Drapatunas, este é o programa Vida Inteligente, tendo o prazer de receber mais uma vez o dileto amigo e irmão venerável Elcio de Souza Lopes, que é diretor templário da Sociedade Brasileira de Obiose, e que vai nos agraciar hoje com o tema caldeamento racial. Vamos ter uma aula, vamos chamar assim, sobre as raças do planeta Terra. Muita gente tem curiosidade, tem muita hipótese, e hoje nós vamos dar uma visão eubiótica da questão. E para aqui, vou trazer aqui para a gente o Elcio de Souza Lopes. Cadê você, Elcio? Achei. Como é que você está, Elcio? Bem, é uma satisfação imensa estar aqui com vocês, mais uma vez, não é? E esse assunto nosso hoje, ele é muito bonito, é muito interessante, diz a ver com todo mundo, tá certo? E uma coisa interessante que eu quero ressaltar, eu não sou especialista nesse tipo de assunto, a minha formação é completamente diferente. Eu estou aqui apresentando dados compilados a partir de estudos do fundador da Sociedade Brasileira de Obiose, professor Henrique José de Souza. Tá? Então, eu não posso responder coisas altamente profundas em termos de caldeamento racial, em termos de demais assuntos, mas, no geral, a noção básica que todo mundo acha que é interessante conhecer, até para conhecer melhor o nosso país, eu vou tentar apresentar aqui para você hoje. Não tenha dúvida. Para todo o nosso público também, tá bom? Como diz um irmão nosso, né, se nós somos todos, vamos dizer, iniciados, né, estamos iniciando. Se algum de nós não existe o terminado, né, então somos todos aprendizes. Nós estamos aqui para aprender junto. Todo dia, não é? Tem que ter aberta para isso. Todo dia é um novo início. Então, e hoje vamos conversar aqui, vamos ver o que você está trazendo para a gente. Todos somos aprendizes, não se preocupa com isso. E qualquer dúvida, outro dia eu participei de uma live uns meses atrás, e a pessoa que estava me entrevistando, falando sobre discos voadores, essas coisas todas que eu lido há muitas décadas, teve muita pergunta que eu respondi, não sei. Então foi muito engraçado até. Começaram a me chamar depois de não sei, né? Mas como é que você vai num programa e diz não sei? Uai, se eu não sei as perguntas que me são formuladas, eu digo que eu não sei. Eu não vou inventar, né? Então é isso. Então não se iniba Grego, se eu fizer alguma pergunta aí, Grego, eu não sei te responder isso aqui. Isso não é problema algum, né? Todos nós vamos pesquisar depois e numa próxima oportunidade a gente responde. É isso. Então fica totalmente à vontade, Elcio. Você é veterano nisso, rapaz. O que é isso? Vamos ver. Vamos começar aí? Pode. Vamos lá para a primeira transparência. Hoje nós temos o material para acompanhar, até bom visualmente aqui. Vamos lá. Bom, Grego, esse aí é o nosso título, tá? Caldeamento racial. Tem razão. Tá, eu tirei o trecho de um quadro que eu acho que todo mundo conhece, da Tarsila do Amaral, e que mostra exatamente, ela mostrou dentro de São Paulo, a influência dos imigrantes dentro de São Paulo, e eu estendi isso aí para o Brasil todo. Tem pessoas com semblantes de vários tipos raciais diferentes, várias origens diferentes, várias tradições, culturas, tá certo? Legados diferentes que se juntaram em São Paulo para fazer de São Paulo o que São Paulo é hoje no Brasil. Então, para fazer também do nosso Brasil, o que ele vai ser futuramente, esse caldeamento racial vai ser muito interessante. É por isso que eu dei o subtítulo de Um Universo em Formação no Solo Brasileiro. O universo de quê? O universo de caldeamento de raças, formando novas raças que vão, por sua vez, trazer um melhor período, vão ser veículos físicos mais aprimorados para a manifestação de poderes ainda latentes no homem. Elcio, aproveitando aqui, vamos aproveitar para quem não sabe, essa palavra, né? Essa palavra soa estranha para muita gente. O que é caldeamento, na verdade? O que é? Caldeamento seria como se você fizesse uma fusão, uma mistura, uma união, certo? Uma participação conjunta de várias raças diferentes. Algumas pessoas usam o termo miscigenação racial. Isso, ia falar isso. Miscigenação racial e caldeamento racial vão se equivaler
no objetivo, principalmente, da nossa exposição de hoje. Perfeito. Tá? Podemos passar para o próximo, então, por favor. Vamos lá. Então, iniciando, vamos ver o que seria o que é chamado de matriz racial brasileira, ou a própria matriz brasileira. Ela vai ser uma paleta imensa, cheia de nuances, em termos de epiderme, dos vários habitantes, das várias pessoas que existem nesse país. Os três principais componentes do que nós chamamos de matriz brasileira vai ser o elemento branco, europeu, o elemento índio, nascido aqui da própria América do Sul, ou pelo menos chegou aqui numa ancestralidade anterior a Cabral, e o elemento negro, que veio da África. Essas misturas, então, de branco, de índio, de negro, eles vão dar tipos que nós chamamos de mameluco, de caboclo, de mulato. Mulato vai ser a junção de branco com negro, caboclo vai ser a fusão de branco com índio, mameluco vai ser a fusão de índio com negro, ou vice-versa, alguma coisa parecida. Então, toda essa nuance vai formar, eu coloquei esses braços aí colocados um do lado do outro, vai desde uma raça mais europeia até uma raça acentuadamente mais de origem africana. Mas existe todo esse miolo aqui, que vai ser exatamente aquilo que nós chamamos de caldeamento racial ou miscigenação. Agora, quando eu olho em termos de lei, quando eu olho em termos de objetivo maior, por que vai existir isso? Qual vai ser o resultado disso aí? Isso já existiu anteriormente no passado, tá bom? Então, o objetivo que eu quis mostrar para vocês foi esse. No final da transparência anterior, eu coloquei também os MICEIs, que seriam vamos dizer assim, a união de pessoas já dessas três raças anteriores, com elementos oriundos da Ásia, principalmente japoneses. Eles vão ser levados em consideração também, porque quando se apresentar a matriz geral da racial brasileira, na próxima transparência, nós vamos ver que ele também tem um valor acentuado. Então, você pode passar para a próxima, por favor? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu passar, peraí, que eu não passei ainda. Agora no jornal. Agora sim. Foi, tá certo. Aí. Então, faixa de distribuição. Isso aí varia um pouquinho, tá certo? Os dados são diferentes em termos de percentuais, varia 1%, 2% a mais, mas não vai fazer muita diferença para nós, porque nós não estamos interessados em estatísticas exatas, nós estamos interessados no apanhado geral. Então, colocados dentro do Brasil atualmente, nós teríamos como elementos considerados como da raça branca ou caucasiana, 48%, vai dar um total de 92 milhões da população brasileira. Os pardos, aqui envolvendo mameluco, envolvendo mulato, envolvendo cafuso, também chamado de morenos, seriam na faixa de 83 milhões. Os negros, tá certo? Vamos dizer assim, e a de ascendência primordialmente africana seriam 13 milhões, e os asiáticos já entram com uma parcela muito significativa de 1.100.000 habitantes. Os índios, uma pequena parcela, os índios que ainda não foram, vamos dizer assim, miscigenados com elementos dessas categorias anteriores, estariam na faixa de 0,28%, vai dar 536 mil. E alguns dados eu achei o total de 800 mil índios no Brasil, 823, se eu não me engano, mas, de qualquer maneira, o percentual é esse. Então, quando eu olho o Brasil como país, quando eu olho o Brasil como uma espécie, vamos dizer assim, vou usar essa expressão, uma matriz racial, eu vejo que os percentuais das raças se equiparam daquelas maneiras. Nós vamos ter problemas aí, Grego, de considerações, de aceitações pessoais, tá certo? Vamos dizer assim, da raça que o indivíduo tem, mas isso aí tudo são dados fundamentalmente baseados no IBGE. O IBGE bate na casa das pessoas, o IBGE pergunta que categoria ela pertence, tá bom? Então, agora está muito na moda falar que eu sou, vamos dizer assim, Nicei, mas tecnicamente eu sou Cafuso. Então, isso aí confunde bastante
Mas os dados oficiais que nós temos são esses. Não sei se eles primam exatamente, vamos dizer assim, em termos de consistência e confiabilidade. O que interessa para nós é o seguinte: se eu ficar na esquina de uma grande avenida, pode ser a Avenida Paulista em São Paulo, Avenida Rio Branco no Rio, Afonso Pena em Belo Horizonte, se eu ficar numa esquina parado e observar simplesmente as pessoas, eu vou ver uma gama imensa de indivíduos de origem diferente. Tá certo? Isso aí vai nos levar a uma consideração muito sutil e já esbarrando no terreno do aspecto esotérico. A raça brasileira, o homem brasileiro, ele ainda está em formação. Tá certo? Nós estamos vendo aqui o quê? Uma espécie de um pré-espetáculo de uma grande ópera que vai se traduzir no Brasil. E é sobre isso que nós vamos comentar hoje. Pode passar o próximo, por favor? Vamos lá. Vamos. Está aqui. Tá. Então, já no ano de 1934, Gina Rajadasa visitou o Brasil na qualidade de presidente da Sociedade Teosófica, fundada por Helena Blavatsky. Gina Rajadasa foi um ser de, vamos dizer assim, altíssimo preparo. Ele estudou bastante, ele deixou vários livros interessantíssimos sobre a doutrina teosófica. E quando ele esteve no Brasil, ele, indiano de nascença, tá certo? Acostumado, estudou na Europa, estudou na Inglaterra, naquela Inglaterra vitoriana ainda, e ele deve ter sofrido muito por causa de racismo entre aqueles ingleses que se consideravam, na época, os donos do mundo. Quando ele chegou no Brasil, ele viu as pessoas, ele fez exatamente isso que eu comentei anteriormente. Ele começou a observar as pessoas no Brasil, e ele, nessa entrevista no Jornal do Brasil, desse ano, 1934, ele já disse o seguinte: vós estáis produzindo no Brasil uma nova raça, formada da entremescla, tá certo? Ou da mistura das raças agora existentes no país. Talvez no futuro, vossa raça venha a ser denominada raça dourada, não por tendes mais ouro que os outros países, mas por a cor do futuro brasileiro ser denominada cor de ouro velho. Então, quando ele usou essa expressão raça dourada, ele foi muito feliz, porque essa expressão vai voltar em transparências futuras para nós, e é exatamente isso aí que vai dar o condimento, é exatamente isso aí que vai dar, vamos dizer assim, a linha final, o objetivo dessa nossa rota dentro do caldeamento racial, na formação desse futuro homem, que eu vou chamar de futuro homem da América do Sul. Não vou me limitar extremadamente ao Brasil. Tá bom? Então, qual a teoria que nós vamos colocar aqui, que para muitos é surpreendente, para muitas pessoas essa teoria não tem crédito, que a mistura das raças fortalece as raças. Acredito que sim. Tá? Então, nós vamos tecer casos aqui daqui a pouco, até de doenças notórias que existiram, pessoas célebres, tá bom? Que, justamente por não haver essa fusão de raça, não haver, vamos dizer assim, essa oxigenação genética dentro dos indivíduos, se é que isso aí existe, né? Oxigenação genética, mas para ver isso aí, então, cada vez nascem pessoas, cada vez, vamos dizer assim, organismos mais preparados e, principalmente, perante a lei, veículos físicos mais preparáveis para receber as vibrações condizentes com o que a humanidade se propõe no futuro, aquilo que nós chamamos de nova era, de idade do ouro, tá certo? De império, o que quer que seja nesse aspecto. Então, para que nós cheguemos a isso, alguns veículos não estão mais condignamente preparados, embora altas consciências possam habitar nesses veículos, tá certo? Esse jogo da lei é muito amplo, o leque é muito variado para eu poder estar discutindo isso aqui. Mas o que interessa para nós é o seguinte, é que, no geral, em termos de matriz nacional, está se formando um novo tipo de indivíduo que ele vai ter possibilidades, tá certo? Genéticas,
fisiológicas, biológicas, não sei nem a expressão que eu vou usar, mas ele vai ter possibilidades de trazer dentro de si, de ser um vaso que pode ser preenchido com todos esses valores a nível de consciência que essa nova idade vai proporcionar. Então, isso aí é que vai ser a formação desse universo que eu comentei no início, no subtítulo, desse universo, desse panorama, vamos dizer assim, racial que está se formando, que está se apresentando no Brasil. E agora eu convido a todo mundo que está assistindo, meus agradecimentos, mas eu convido para o seguinte: nunca, em época nenhuma da história humana, uma quantidade tão grande de pessoas passou por um processo desse dentro de um país de uma dimensão tão grande. Existiram fusões no passado, existiram invasões, mongóis invadiram a Europa, tá certo? E teve invasões do Egito, na Caldeia, tudo. Mas foi sempre um número muito mais reduzido de pessoas, tá bom? E foi sempre uma área muito menor do que essa que acontece agora. Então, eu posso falar que o Brasil está sendo palco de um milagre. Que milagre é esse? Esse milagre vai ser a formação das futuras raças que virão. No final, nós vamos comentar um pouquinho melhor sobre isso, tá ok? Antes de mudar de slides, eu vou voltar nele para chamar a atenção para quem não conhece. Jinarajadasa. Vocês anotarem esse nome, para vocês pesquisarem as obras desse ser aqui, realmente maravilhosas. Ele foi presidente da Sociedade Teosófica. As obras dele são espetaculares. Quem tiver a oportunidade, leia. Vai somar muito ao que a gente conhece e vai dar também base para você aprender muitas coisas. Eu só queria fazer essa parte para que as pessoas lessem bem e marcassem esse nome aqui, que é um ser muito importante, cuja literatura vale a pena ser usufruída. Isso. Então, só complementando, já que eu sou muito fã do Jinarajadasa. Tem que ser, né? Só 2 detalhes interessantíssimos sobre ele. Muita coisa da Helena Blavatsky, inclusive artigos pessoais, só foram preservados para o futuro porque houve uma época em que ele era secretário-geral da Sociedade Teosófica em Adiá. Então, ele guardava todos esses arquivos e, a partir dos arquivos que ele humildemente coletou, foi possível que vários livros dela, com anotações pessoais, não Isis Sem Véu, não Glossário Teosófico, não Doutrina Secreta, mas vários livros dela pudessem ficar guardados para a posteridade. Se não fosse Jinarajadasa, isso não teria acontecido. Como ele bebeu de uma fonte imensa, ele também distribuiu muitas coisas, vamos dizer assim, partiram do conhecimento, do estudo dele, que era um homem altissimamente preparado. E Jinarajadasa ainda vai ter uma outra conotação interessante para nós. Ele é muito considerado dentro dos estudos da Sociedade Teosófica Brasileira, porque ele é o que nós chamamos de um dos 7 arautos. Então, a grande função que ele tinha, que ele não teve como concluir, seria unir os ensinamentos da teosofia com os ensinamentos do budismo do Tibete e do norte da Índia. Isso aí não foi feito, isso aí está aguardando até hoje, como se fosse assim uma espécie de compilador, tá certo? Ou de maestro que pudesse reger essa grande obra. Obviamente, para ser feito, vai ter que ser uma pessoa de muito preparo, mas só estou comentando isso aí para ver a importância realmente do Jinarajadasa. Gostei muito de você atentar para ele. Obrigado. Vamos próximo. Pode passar para o próximo, tá? Então, já falando desse aspecto aí maléfico de não caldeamento racial, de não miscigenação, já no livro Talmud está escrito: porque foi ensinado, se ela circuncidou o primeiro filho e ele morreu, e o segundo filho também morreu, ela não deve circuncidar o terceiro filho. Circuncisão é aquilo que os judeus fazem com as crianças, todos vocês devem conhecer, mas isso aí, quando fala que faz essa circuncisão,
Então, vamos dizer assim, a criança teria uma ferida no corpo, né? Vai cortar a pele, e aquilo ali gera um sangramento que, em alguns casos, não pode parar. Então, a ciência, desde os tempos ancestrais do Talmud, ela já convivia com isso, os médicos já viam isso. Mas essa doença custou a ser, vamos dizer assim, diagnosticada, custou a ser, vamos dizer assim, totalmente conhecida, exatamente pelo motivo que só pela observação é que isso aí pode ser feito. E a primeira observação que surgiu foi a seguinte: não havia caldeamento racial. Então, os genes ficavam fracos e levavam as pessoas a ter, através de pequenos cortes ou através de quedas, a terem fratura, a terem hemorragias, e, inclusive, através de quedas, a terem hemorragias internas e virem a morrer na primeira infância ainda. Aí alguém pode perguntar, mas como é que os judeus, que só casam entre judeus, são um círculo fechado, pode haver esse caso dessa doença, que nós chamamos de hemofilia? O fato aí é que os judeus também tinham 12 tribos, e essas 12 tribos judaicas, elas tinham alguma característica diferente que eles, se mesclando entre as 12 tribos, não permitiria isso. Se ficasse só dentro de uma tribo, é como se ficasse, como é que eu vou usar um exemplo? Uma água estagnada, e aquilo vai tender, literalmente, a apodrecer. Então, é por isso que esse tipo de se negar a união, a caldeamento com outras raças, pode levar uma raça a se degenerar, como já aconteceu em outras épocas da história. Então, você pode passar ao próximo, que tem um exemplo clássico aí. Vamos vê-lo. Vamos. Não, peraí, que é esse aqui. Esse aí, da hemofilia. Tá? Então, o nome dessa doença que eu comentei, que a pessoa tem um corte e continua sangrando, vai ser hemofilia. Doença genética hereditária. Prejudica a capacidade do corpo em controlar a circulação do sangue ou de coagulação. Exemplo clássico de hemofilia, a Rainha Vitória, tá certo? As mulheres normalmente têm menos tendência, parece que não têm hemofilia. Isso é passado para as gerações futuras dos aspectos masculinos. E aqui eu coloquei uma figura do czar Nicolau da Rússia, com o seu primogênito, tá certo? E parece que foi o 6º filho. O czar teve 5 filhas, nasceu o 6º filho, mas ele já trazia em si genes de hemofilia herdados da Rainha Vitória. Então, muitas pessoas das famílias reais europeias, ao longo dos anos, tiveram problema com hemofilia, principalmente os aspectos masculinos, em virtude dessa falta de união de nobre só se casar com nobre. Acaba que todos eles são parentes entre si, está entendendo? A própria família real brasileira é parente da família real não sei de onde, e vai nessa escalada, e eles podem, muitas vezes, fechar esse aspecto aí. Só voltando para o slide, por favor, deixa eu mostrar. Foi exatamente essa hemofilia desse herdeiro do czar, tá bom? Deixa eu trazê-lo de volta, peraí. O czar, sabendo que não teria sucessão, então o que ele fez? Está aqui, peraí, deixa eu... Filho, com todo o cuidado que podia, se não voltar não faz mal. Mas isso aí foi quase que um pré-estopim para a Revolução Russa. Sim. Então, como um caso de hemofilia dentro de uma família real, causou uma mudança tão grande em termos de rumos da própria história do mundo. Tá bom? Ele saiu da ordem aqui, não tem problema, né, da gente não poder... Eu vejo que Não, sem problema. Aí eu vejo que o czar teve esse problema com o filho, tá certo? O povo russo começou a notar, imediatamente a mãe dele, que parece que era filha ou sobrinha da Rainha Vitória, ela passou a ser hostilizada pelo povo russo, tá certo? Era uma princesa alemã que casou com o czar da Rússia, a princesa Alexandra, que depois se tornou a czarina na Rússia.
E aí ela caiu nos agrados de Rasputin, aquilo perturbou toda a corte e foi gerando um crescendo, isso aí já parte para o aspecto da história, que causou a Revolução Russa. Então, como a hemofilia pode influenciar destino de nações, de famílias, tá certo? De comunidades também. É só para ficar esse alerta aí. E como o inverso da hemofilia, que vai ser esse caldeamento racial, ele também pode trazer benefícios e mudanças imensas para novas gerações que hão de vir. Tá bom? Perfeito. Pode passar próximo, então, por favor? Tá, vamos lá. Tá. Vamos subir aqui, trazer ele. Peraí, aqui. Aí. Então, antes de nós começarmos a falar de Brasil, vamos falar um pouquinho da Península Ibérica. Aí o grego vai gostar, ó, tem grego ali. Mas a Península Ibérica, por sua vez, ela também é considerada dentro da Europa como se fosse um imenso cadinho racial, tá certo? Um local onde existiram várias raças e todos eles devem ter, vamos dizer assim, procriado entre si e criou aquele tipo que hoje é o ibérico tradicional. Então, na Península Ibérica, nós podíamos ver o seguinte: teve os ibéricos antigos, tá certo? Os ancestrais, os celtas vieram, os saarianos ou subsaarianos, gregos também participaram dessa matriz, vamos dizer assim, racial da Península Ibérica, fenícios, romanos, bárbaros e os árabes. Esses são os principais, tá certo? Esses bárbaros aqui seriam aquelas invasões dos povos do norte, tá bom? Aquelas tribos da Alemanha que chegaram até Portugal. Então, isso aí para mostrar o quê? Para mostrar que quando o português chegou no Brasil, tá certo? Aquele português que veio na caravela, que gostou da Índia e teve filhos com ela, deixou aqui essas histórias que todos nós conhecemos, ou aqueles que vieram para colonizar o Brasil. Então, esse português também já trazia em si vamos dizer assim, uma bagagem imensa em termo racial de outras culturas, de outras civilizações que estavam geneticamente correndo no sangue dele. Então, é isso aí que vai começar a tornar a nossa história mais bonita a partir de agora. Pode passar o próximo, então. Vamos lá. Tá? Então, a origem da fusão racial no Brasil, tá certo? A origem do que nós vamos chamar de primeiro casal interracial dentro do território nacional vai ficar por conta de Catarina Paraguaçu e Diogo Álvares Correia, o Caramuru. Não vou contar a história deles, porque eu acho que todo mundo conhece. Mas eles são conhecidos como o primeiro casal documentado do Brasil. Catarina e Diogo Álvares Correia tiveram vidas notáveis, tiveram encarnações muito propícias em termos de agradecimento da lei, mas o fator principal deles foi aquilo que nós vamos chamar agora de elemento europeu e elemento índio. Foi a primeira vez que esses dois se uniram. Foi na ilha de Itaparica, na Bahia, todo mundo já conhece alguma coisa dessa história. Deixaram descendentes, tá bom? E foi conhecido como o primeiro casal documentado do Brasil. Aqui não existia cartório, quase não tinha igreja, então as pessoas simplesmente se uniam. Mas eles se uniram, casaram, tá certo? Ela morou um tempo na França e fez muita amizade até com a rainha da França na época. São histórias notáveis. Mas o que interessa para nós agora é que, a partir desses dois, o que nós vamos chamar de grande ventre ou grande útero da matriz racial brasileira, que é chamado de Catarina Paraguaçu, se apresentava no Brasil, tá certo? Isso ainda logo nos primórdios da nossa colonização. Esses dois, então, têm essa importância porque eles são conhecidos como casais manúsico, casal manúsico. Manúsico vai ser o quê? Um manu vai ser aquele que conduz o povo, vai ser o gerador, tá certo? De um clã, de uma tribo. Então, ele também começou, o Caramuru, ele começou a gerir todo esse aspecto. E a razão de eu ter colocado a transparência anterior
é que ele, chegando como elemento português, ele trazia, de certo modo, ele era o representante, o porta-voz de todos aqueles genes que já estavam imiscuídos dentro da Península Ibérica. Então, ele, por si só, embora europeu, embora considerado um elemento caucasiano, ele, por si só, se apresentava como o português. Mas atrás desse português existiam o quê? Existiam várias, vamos dizer assim, manifestações de outras raças que estavam se personificando em cima dele. Ele era uma espécie de vaso, vamos chamar assim, preenchido por todos esses valores raciais do passado. Ele estava levando aquilo para o futuro. E essa união que ele levou para o futuro foi através dela. Catarina Paraguaçu, pouco é falado, mas tem um livro raríssimo, tá bom? Eu esqueci o nome agora. O autor é Brasil Pré-Histórico, de Raimundo Penaforte. Raimundo Penaforte foi um padre lá da Paraíba, editou esse livro em 1901, parece. Nunca mais foi reeditado. Eu consegui, uma vez, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, folhear esse livro. Está na seção de livros raros. Eu fui entrevistado meia hora porque é que eu queria olhar esse livro. Só tem que, quando eu comecei a olhar o livro, cada página que eu virava, rasgava um pouquinho em cima. Aí eu fiquei com pena, guardei e deixei para lá. E o início desse livro, a tese desse livro, é que os próprios tupis, tá certo? Que são o povo mais glorioso em termos de caldeamento racial que havia no solo brasileiro, os próprios tupis também, eles tinham toda essa subdivisão, que eles um dia vieram das Antilhas, aquilo está ligado com a tragédia Atlântica, os tupis chegaram no Brasil, tem toda uma história por trás disso. Então, a Catarina também trazia uma diversidade imensa de valores raciais personificados nela. E eles não foram escolhidos aleatoriamente pela lei, obviamente. Eles foram escolhidos a dedo. Então, eles, como criaturas humanas, já traziam em si valores ancestrais que, a partir da união dos dois, dá certo? Pai e mãe, vem o filho, a partir desses filhos, já traziam toda aquela fusão do que eu vou chamar de elemento europeu e de elemento índio. Tá ok? Perfeito. Vamos passar ao próximo. Vamos lá. Então, isso aí que o nosso fundador denomina, essa frase está no nosso hino social, formarão a nova raça de americanos do Sul. Então, essa raça de americanos do Sul, que vai ser a fusão de índio tupi com o elemento europeu da Península Ibérica, que trazia em si já toda aquela mescla anterior, essa nova raça de americanos do Sul, ela teve como ponto de partida essas duas criaturas, a Índia Bartira, em São Paulo, casada com João Ramalho, tá certo? E apadrinhada pelo padre José de Anchieta, e a Catarina Paraguaçu, na Bahia. Aí está o monumento que tem lá em Salvador, eu botei um detalhe que tem um aspecto meio guerreiro da Catarina. Mas o que interessa para nós é o seguinte, os próprios livros de história falam isso, que Bartira é mãe de grande parte da sociedade brasileira. E Catarina Paraguaçu é mãe de quase toda a sociedade brasileira. Olha só. Tá bom? Então, se você esbarrar, se você andar numa cidade do interior, pode ser da Bahia, pode ser de Goiás, do Rio Grande do Norte, onde você quiser, você ali necessariamente, geneticamente, vai ter descendentes da Índia Bartira e descendentes da Índia Catarina Paraguaçu. Só a título de informação, de curiosidade, eu descobri isso agora procurando. Essa brasileira, que atualmente é a rainha da Suécia, né, Silva Somerlado, ela é de uma família quatrocentona de São Paulo. E todas aquelas famílias quatrocentonas de São Paulo, elas são descendentes da Índia Bartira. Olha. Então, o próprio reino sueco, hoje em dia, através dos filhos, eles trazem os genes da Índia Bartira. Então, você começa a ver, Greco,
Isso aí forma uma espécie de uma mandala que vai abranger o mundo inteiro. Então, essas duas criaturas, elas são de excepcional valor para nós, exatamente por isso. Elas vão propiciar a formação desse novo homem brasileiro. Catarina Paraguaçu num patamar um pouco superior, tá certo? Não em termos de qualidade, mas em termos de quantidade, que ela abrangeu a matriz racial brasileira. Mas a Índia Bartiga também tem o seu papel, principalmente na região sudeste, aquela turma conhecida como Caiçara, você deve ter ouvido falar, está entendendo? Todos eles descendentes, indiretamente ou diretamente, não sei a expressão que eu vou usar, dessa Índia Bartiga. Então, elas, atualmente, elas têm um papel, são conhecidas, têm estátua, mas eu acredito que no Brasil do futuro vai ser dado muito mais relevância para essas duas mulheres, tá bom? Porque elas realmente formam aquela matriz racial, elas são as geradoras daquela matriz racial que nós estamos vendo acontecer no nosso país hoje em dia. Elas deram vamos dizer assim, o gatilho inicial, tá bom? Pode passar o próximo, então, por favor. Quer fazer alguma pergunta? Você não, eu tô muito boquiaberto aqui, porque é pura história, né? E pouca gente conhece. Isso é bacana a gente abordar esses temas, porque ninguém conhece. Infelizmente, pouca gente conhece. Não tenha dúvida. Então, esse aí é o escritor uruguaio Fernando Silva Valdez. Ele fez esse poema intitulado Canto ao Homem Esperado. E serás flor racial e serás uma estrela humana, com as pontas conectadas na centelha de todas as raças. E serás a correnteza e a foz de todos os tipos de sangue que correm na veia do mundo. Homem futuro da América, és o esperado. Tá? Eu acho que essa poesia é tão bonita, ela foi muito enaltecida pelo nosso fundador, e eu vou lembrar aqui uma coisa de um espanhol chamado Mário Rosso de Luna, que eu acho que você conhece. Mário de Luna falava uma coisa, que há 3 maneiras de você se iniciar: através dos estudos, através das viagens, tá certo? Obviamente, viagens mais, vamos dizer assim, mais conscientes, e através da poesia. E esse poeta uruguaio, que não tem ligação nenhuma com a nossa sociedade, possivelmente não sabia de Índia Bartiga, não sabia de Catarina Paraguaçu, mas ele já conseguiu captar, sei lá se foi numa caixa, se foi no astral superior, não sei o nome que eu vou usar, mas ele já conseguiu captar que esse homem futuro da América estaria chegando. Então, é esse homem futuro da América que nós estamos formando, que nós estamos esperando por ele. Tá? Eu não conheço mais nada da obra desse autor, gostaria de conhecer. Essa poesia é citada pelo professor Henrique José de Souza, então eu resolvi compartilhar com vocês também, inclusive para mostrar uma fonte de fora dos nossos estudos abióticos, de como todo esse processo vai se... Como é que eu vou dizer? Ele vai se revelando a diversas mentes brilhantes que existiram e existem ainda dentro do que eu vou chamar de mundo acadêmico, tá bom? Pode passar... Oi, perdão. Você vai percebendo com esses estudos que todas são peças desse grande quebra-cabeças, né? E você vai montando. Um grande quebra-cabeça. E a lei ela é tão bonita que ela solta o conhecimento e só vai captar quem tiver condições de receber aquilo, tá entendendo? As pessoas podem ler essa poesia, principalmente quando ele fala, quer ver? Volta aí no instantinho só, um detalhe interessantíssimo. Da poesia? Peraí que eu já vou pegar. Do Valdez. Deixa eu pegá-la aqui, peraí. Opa, peguei. Deixa eu pegar. Peraí. Oi? Não, estou pegando aqui. Espera um pouquinho. Está aqui. Aqui. Pronto. Agora eu vou abrir. Deixa ele carregar. 1, 2 e... O que ele fala em termos de estrela, tá certo? Aqui, ó. E serás uma estrela humana. Essa estrela humana vai ser o quê? É como se eu tivesse a cabeça, os 2 braços,
e as pernas abertas, parecido com aquele homem Vitrúvio de Leonardo da Vinci, que todo mundo quer conhecer. Mas isso aqui vai significar também a aquisição de um estado de consciência superior, tá certo? Eu tenho os 4 estados de consciência atuais. O 4º estado é o mental concreto, eu tenho emocional, eu tenho, tá certo? O físico, o vital, tudo bem. Mas esse 5º estado vai ser exatamente aquilo que nós vamos chamar de mental abstrato. Então, quando ele comenta isso aí, ele já está dizendo que esse homem já vai ter uma nova condição. Então, esse homem futuro da América não vai ser só um tipo diferente que eu possa identificar caminhando na rua, tá certo? Ou em algum outro lugar que eu possa estar. Ele vai ser um tipo que a lei pode identificar como alguém que pode ser preenchido completamente, 100%, com essas novas proposições, tá bom? De mental, que a humanidade vai precisar ter no futuro. Então, é isso que vai tornar essa poesia bonita. É por isso que ele é exatamente a correnteza e a foz. Porque a partir do momento que essa correnteza chega na foz, é como se chegasse no resultado. E vai ser todos os tipos de sangue vão tender para ele, vão cair nessa foz, que correm na veia do mundo. Então, ele equipara aqui, é como se fosse toda a humanidade irmanada em termos de um ideal maior. E esse ideal maior vai estar exatamente ligado com essa flor racial que vai nascer. Pode passar o próximo, então? Você quer fazer alguma pergunta? Vai lá saber o que esse autor aqui viu ou percebeu, né? A gente nunca vai saber. É por isso que aí corrobora o que o Roso de Luna falou, né? Sobre o aspecto da poesia dentro da iniciação. Sem dúvida. Bom, então, Gilberto Freire, no livro Casagrande e Senzala, definiu o que seria a palavra mestiçagem, que para muitas pessoas tem um tom degenerativo. Tá? O Gilberto Freire definiu mestiçagem como uma fusão harmoniosa de raças e culturas, e em valor a ser preservado, para garantir a especificidade e originalidade do brasileiro diante de outros povos. Isso aí eu acho que nós nem temos muito que comentar, porque nós estamos criando uma cultura em termos dos 7 aspectos da arte, tá certo? E várias coisas que assombram o mundo, é a versatilidade brasileira, mas os valores reais do Brasil não são para o momento atual, eles não são para esse quaternário paramental concreto. Os valores reais do Brasil só vão florescer dentro desse 5º estado de consciência. Então, ainda são coisas embrionárias para um futuro que virá. Se fala muito em 5º sistema de evolução, em 5º império, tá certo? E tudo ligado com o número 5, mas mostrando o quê? Que esses valores ainda estão mais ou menos salvaguardados. O que nós vemos hoje aqui em termos de multiplicidade cultural, desde o Rio Grande do Sul até o Nordeste, por exemplo, são quase que nações diferentes, tá bom? Até em termos de sotaque, de cultura, de literatura, tudo, estilo literário. O que nós vemos aí é apenas um pequeno esboço, é uma semente do que vai florescer no que nós chamamos de Brasil do futuro. Ok? Pode para o próximo. Vamos lá, sigamos. Tá, Gilberto Freire comenta ainda, agora eu já vou começar a especificar um pouquinho sobre cada raça. Gilberto Freire comenta ainda que os sudaneses estavam mais avançados que os portugueses, nesse mesmo livro, Casagrande e Senzala, e que maometanos, letrados e técnicos com a cultura açucareira. Então, o que aconteceu? Quando começou esse tráfico de escravos da África, nós imaginamos que só vinham pessoas que não tinham cultura nenhuma, que não sabiam nada. Vieram também matrizes raciais diferentes de vários pontos da África. E o que havia de especial? Normalmente, o português que comprava o escravo não sabia ler e escrever no tempo da colônia, principalmente no início. Mas o escravo sabia. O escravo sabia ler e escrever em árabe, em francês, tá certo? Aprendeu português
com muita facilidade. Então, figuras, vamos dizer assim, de um valor filosófico e acadêmico imenso foram trazidas para o Brasil como escravos. Então, eles passaram a controlar a produtividade, a contabilidade, tá certo? Passaram a controlar todo o comércio nesses engenhos de açúcar, ajudando os portugueses. Eu estou querendo dizer o que com isso? Que quando essa matriz, que nós vamos chamar de negra, veio da África para cá também, vieram muitas pessoas de valor, de muitas raças diferentes, sudaneses, bantos, veio gente da região da Nigéria, chamava-se na época Costa do Marfim, tá bom? Angola, da própria Moçambique. Então, tudo isso aí, até aqui em termos de tipos raciais, tudo isso aí formou um universo também que, quando eu falo negro hoje em dia, é igual quando eu chamo todo oriental de japonês, eu estou pecando pelo seguinte, porque atrás daquilo ali existe uma multiversidade de culturas também que precisam ser preservadas. E eles chegaram, ajudaram, deram o seu empenho no que nós vamos chamar de Brasil Colônia também, tá certo? Eles elevaram o patamar de produtividade, agradaram a coroa portuguesa, que na época cobrava aqueles dízimos todos, facilitaram o comércio e, de certo modo, começaram a engrandecer, vamos dizer assim, os valores daquilo que um dia seria a nação brasileira, a República Federativa do Brasil. Sem esquecer que, por essa época, Catarina e a Índia Bartira já tinham dado aquele primeiro, vamos chamar assim, aquele gatilho inicial nessa formação genética, e aí, então, eles também puderam se unir com outros descendentes, formando aquele subtipo que eu te falei, de mameluco, de cafuso, de mulato, tá entendendo? Então, tudo isso aí foi começando, foi tomando vulto no Brasil, desde desde a região norte, principalmente até a região sudeste, talvez até São Paulo, Paraná, tá bom? No sul, depois tem aquela parte da imigração europeia, eu vou falar um pouquinho depois com você, mas então estava tomando vulto esse aspecto, mas é só que esse elemento negro, ele não veio como um fator desabonador nunca, ele veio como um fator, vamos dizer assim, que enriqueceu muito as coisas naquela época. Principalmente os escravos que eram de origem maometana, eles eram profundamente literatos. Muita coisa deve ter sido perdida em termos de escrita, em termos de memória, talvez algum dia se ache alguma coisa, eu não sei. Na América do Norte até acharam depoimentos de escravos muçulmanos. Mas o que vem para nós é o seguinte, que eles contribuíram, eles trouxeram essa parcela racial do Brasil, não só como um aspecto, eu vou chamar de um aspecto de elemento negro, mas sim esse elemento negro multiplicado em vários aspectos também, que praticamente toda a África se agregou aqui conosco. Tá ok? Pode passar o próximo, então. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, isso aí é do escritor chamado Menotti Del Picchia, que era muito famoso até um tempo atrás, e ele escreveu isso aí no que é chamado de Manifesto Verde Amarelista. O que seria isso aí? Em 1922, nós estávamos comemorando o centenário da independência do Brasil. Como vamos comemorar agora em 2022 o bicentenário, está pertinho. Mas então o Menotti Del Picchia, ele fez o que foi chamado de Semana de 22 em São Paulo, foi um dos organizadores. Da Vila Lobos participou, mais outras pessoas, mas vai fugir da nossa linha aqui. E nesse Manifesto Verde Amarelista, eu estou tirando um trechinho para vocês, ele escreveu essas palavras muito bonitas, tá bom? O português julgou que o tupi deixaria de existir, que a intenção que existia era o português chegar. Tinha índio, matava todos os índios, como foi feito na América do Norte, tá certo? E a terra ficava sem ninguém e passava a ser deles. E o português ergueu-se com fisionomia de nação nova, contra a metrópole. Tá bom? Essa metrópole aí vai ser Portugal continental, aqui na época ainda o Brasil colônia. Porque o tupi venceu dentro da alma e do sangue do português. O tupi socializou-se sem temor à morte e ficou eternizado no sangue de nossa raça. Tá bom?
Então, isso aí são dados de um exemplar da revista Veja, uma reportagem que foi publicada, Grego, há muito tempo atrás, falando que o mineiro típico, tá certo? Se eu pegar todos os mineiros, fizer a soma deles e tirar um indivíduo, o mineiro típico vai ser praticamente 33% do sangue dele europeu, 33% de sangue índio e 33% de sangue negro. Que bacana. Tá bom? Então, isso que o Menotti Del Picchia falou, que o tupi ficou eternizado no sangue de nossa raça, é uma verdade. Então, é muito difícil hoje, tá certo? Para a imensa maioria das pessoas, é muito difícil hoje alguém dizer que não tem um ancestral índio na sua vida, tá bom? Perdão, na sua genética. Então, isso aí torna esse nosso universo imenso. E essa, vamos dizer assim, esse caldeamento, essa miscigenação, essa mistura de raças, ela já vai estar se fazendo latente aqui agora. Já é a formação desse elemento brasileiro. Pode passar mais um, por favor? Vamos lá. Esse verde-amarelismo também, isso aqui surgiu um pouco depois, é coisa do Oswald de Andrade, mas o verde-amarelismo apresentou o seguinte: o Brasil se encarando. Então, isso aqui é um quadro, eu não lembro mais o nome do autor, me desculpem, mas é um quadro que existe no Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro, e o nome desse quadro é Redenção. Por quê? A avó é negra, a mãe é negra, a avó é negra, a filha é mulata, a avó deve ter casado com um branco europeu, a filha tornou a casar com um branco europeu e nasceu uma criança praticamente branca. Então, a redenção apresentada nesse quadro, tá certo? Que é altamente capcioso, vai ser a seguinte: é como se ser de raça negra fosse um estigma, fosse uma vergonha. E eles, na época, também consideravam que as pessoas tentavam esconder que elas tinham um ancestral de origem indígena. É por isso que o verde-amarelismo eu subtitulei, por conta própria, de Brasil se encarando. É cada um se olhar exatamente no espelho e ter orgulho do que é e dos ancestrais que teve. E o Oswald de Andrade, parodiando Shakespeare, né, ele lançou essa famosa frase: Tupi or not Tupi. Ou seja, a pessoa assume que tem alguma ascendência de índio, ou então ela diz que nunca teve, que a ascendência dela é plenamente caucasiana. Coisa que, às vezes, o IBGE vai na casa de uma pessoa que nitidamente não tem totalmente origem caucasiana, mas a pessoa chega e se declara como caucasiano porque ele acha que é vergonhoso não descender daquela matriz europeia. O IBGE anota. Então, essas estatísticas nacionais, elas ficam o quê? Elas ficam camufladas. Mas, Elcio, sabe que o brasileiro não tem esse hábito. Nós, europeus, que eu sou europeu, você sabe disso, Claro. Nós nos preocupamos muito com a nossa árvore genealógica. Nós vamos atrás. É importante você ter a sua antecedência, ver quem te antecedeu. Isso é muito bacana, para você ter ciência qual é a sua origem. E a origem toda é linda, independente de que cor, credo. Não interessa isso. É bacana você saber de onde você veio. Eu não sei por que o brasileiro não despertou isso ainda. Até hoje, então vamos tocar num ponto delicado, até hoje existe esse constrangimento dentro das pessoas nesse país. Você sabe disso tanto quanto eu. Na América do Norte não existiu essa união, tanto é que Viana Mugg tem um livro maravilhoso chamado de Bandeirantes e Pioneiros. Bandeirantes no Brasil, pioneiros nos Estados Unidos. Então, lá não houve essa fusão, tá bom? E aqui existiu. E até para os olhos da América do Norte, o Brasil é considerado como se fosse um país de mestiços. Perfeito. Eu tenho lido sobre isso. Eles falam com uma conotação meio pejorativa. Mas por que isso aí? Porque não conhece essa importância dessa fusão de raças. Não sabe o que vem para o futuro. Então, no Brasil, muita gente embarca também por causa disso. Ele pode até ter um parente que não seja, um antepassado, perdão, que não seja de uma origem plenamente caucasiana, vou usar esse termo. Tá? Mas ele, se puder, muitas vezes, ele até esconde aquilo.
pega a foto, rasga do álbum de família, e muita coisa de registro dentro do Brasil, ela foi preciso, vamos dizer assim, ela não foi guardada. Só a título de informação, Grego, o Rui Barbosa mandou queimar todo o arquivo de tráfico de escravos da África, que tinha nomes, para quem foi vendido, para quem é que foi. Ele mandou queimar aquilo exatamente para não criar considerações de racismo no Brasil. Então, isso que você falou, que na Europa tem essa árvore genealógica, que é muito bonito, muita pessoa está Claro. perguntando, mas se eu voltar aqui agora, eu não vou ter um brasão, por exemplo, de um reino africano que existiu, tá certo? Você sabe que existiram várias, a história da África é riquíssima. Eu não vou ter isso aí ligado em nada com os índios. Então, só tem esse aspecto europeu. Como na Grécia, como na Europa, as populações são predominantemente caucasianas, essa matriz também está começando a mudar um pouco lá, tá bom? Mas como elas são predominantemente caucasianas, então eles podem se referir a brasões, eles têm história escrita de 1000 anos atrás. Nós não temos isso aqui. Os índios não têm. Você não sabe quem foi a bisavó, por exemplo, de Catarina Paraguaçu. É impossível saber. Entendeu? Então, cria essa dificuldade. Mas isso aí não é empecilho, isso aí é um detalhe, porque o que vai interessar é nós olharmos para a frente. O passado a gente deixa no passado e vamos caminhar em direção ao futuro. Tá bom? Porque afinal das contas nós somos jovens, né? 500 anos é muito pouco, 520 anos. Né? Tem toda essa premissa também, tem todo esse aspecto de formação da nação, não é? Claro, claro. As pessoas que vieram para cá também não tinham registro, ninguém sabe para onde foi, onde morou, quanto tempo viveu, quantos filhos teve, não tinha cartório, não tinha nada, tá entendendo? Ia na igreja batizar, não ficava registro nenhum, ia embora e acabou. Tá? Mas vamos passar para o próximo, então, por favor. Vamos seguir? Tá? Então, isso aí ficou muito bem. Eu não sei quem é o autor, é uma canção conhecida como Canto das Três Raças. E eu vou chamar agora das dores e esperanças de todas essas raças que eu citei por você, para vocês, via Portugal, via os próprios tupis, via os negros da África, tá certo? Vai ser as dores e esperanças de toda essa gente. Eu botei uma foto da Clara Nunes aí, porque ela representa, para mim, um exemplo de uma pessoa, vamos chamar assim, multirracial, em termos de música, em termos de folclore, de legado que ela deixou, tá entendendo? A beleza da voz dela, mas essa melodia vai ser especial. E essa canção, Canto das Três Raças, tem essa letra. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi para o cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta no quilombo onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, e de paz em guerra, todo o povo desta terra, quando canta, canta de dor. Bonito. É bonito, é muito bonito, mas é uma poesia muito sofrida, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Bastante daquele uruguaio que colocou uma coisa, uma mensagem de otimismo. Essa aí ela coloca uma mensagem assim, vamos dizer, de dor, de lamento. É por isso que eu coloquei ali as dores e as esperanças. Mas ela teve a felicidade de mostrar a dor de uma forma poética, digamos assim, né? O fundamental disso, Guilherme, é que através de uma canção dessa, através de uma coisa dessa, não vão ser todos, mas algumas pessoas já começam a refletir sobre o que é esse imenso passado, tá certo? Que eles são fruto hoje em dia. E eles vão ser o quê? Eles vão ser a semente de um futuro que vai se apresentar para frente. A raça dourada. Isso aí vai ser uma tomada de consciência. Eu não vou entrar num movimento pró-indígena, eu não vou entrar num movimento de skinhead, que quem não for de origem europeia ele espanca até a morte. Eu não vou entrar num movimento
de luta negra que eu estou provocando racismo. O que nós estamos querendo aqui não é a guerra, nós estamos querendo a concórdia entre as raças. E nesse ponto, essa música foi muito feliz, que através da dor, ela mostra como as 3 raças se unem, tá certo? Cada uma tem um tipo de dor diferente, mas através da dor, elas se tornam solidárias. Só tem que onde tem dor, vai ter esperança também. E é essa esperança que vai surgir agora na nossa próxima transparência. Por favor. Vamos lá. Vamos. Tá certo? Então, José Vasconcelos, um pensador mexicano, ele era multilinguista, teve um escritor, um filósofo, tudo. Eu botei pensador para resumir. José Vasconcelos correu o mundo todo, ele andou nas planícies da Ásia Central, ele andou no interior da África, ele andou na região da Patagônia, ele andou no Canadá, no centro-oeste americano, no próprio México, e ele não viu um local que pudesse surgir alguma coisa para o futuro da humanidade. Mas quando ele andou pelo Brasil, ele escreveu isso aí no trabalho dele, que é dentre as bacias do Amazonas e do Prata, que sairá a raça cósmica, aquela raça dourada do Gina Rajadasa, que realizará a concórdia universal, porque será filha das dores e esperanças de toda a humanidade. Então, essa raça cósmica que vai sair nesse que nós vamos chamar aqui de Espaço Brasil, tá certo? Vai ser entre o Rio Amazonas e o Rio da Prata. Essa raça cósmica ela vai ser formada de 3 pilares. Vai ser o pilar europeu, caucasiano, vai ser o pilar de origem africana e vai ser o pilar de origem indígena. Então, eu já não estou mais me referindo aqui simplesmente a índios tupis. Eu tenho toda uma sequência de povos indígenas no Peru, na Colômbia, na Bolívia, no norte da Argentina, no sul da Venezuela, está entendendo? Então, e dentro do próprio Brasil também existem outros grupos indígenas importantes, mas todos esses povos, eles também vão dar sua parcela para esse aspecto aí dessa raça cósmica. E essa raça cósmica vai ser exatamente aquele homem que vai estar ligado, lá na poesia do Uruguai, com todas as outras raças anteriores. Então, é dito, é permitido falar que nenhuma raça anterior vai escapar desse aspecto aí. Todas elas é como se estivessem representadas. Todas elas deram o seu tributo para que essa nova etapa, essa que nós vamos chamar agora, ele não usa mais a expressão raça dourada, ele usa a raça cósmica. Por quê? Porque vai haver um aumento de consciência. Aquilo que eu tenho de consciência, só em termos do que está em torno de mim, isso um dia vai chegar em termos da consciência do que me circunda como um todo, e também vai chegar à consciência de ligação com os próprios astros no céu. Então, vai ser o que se chama de consciência cósmica. Isso é para amanhã? Não. Mas isso vai chegar? Certamente vai. Mas se alguém pegasse meu veículo físico atual e quisesse me dar uma consciência cósmica, eu não aguentaria. Eu teria um aneurisma, eu ficaria louco, tá certo? Eu ficaria em estado vegetativo, porque minha estrutura física não está equacionada ainda para isso, como a grande, imensíssima maioria das pessoas atuais. Tá bom? Então, é por isso que esse caldeamento, essa miscigenação, vai formar novos seres que vão trazer todos os valores das raças anteriores. Você mesmo, como grego, puro de origem, pai grego, mãe grega, avô, bisavô, mas bem mais lá atrás, no tempo que a Grécia ainda estava sob a época de Orfeu, deve ter tido alguma outra influência de um outro tipo. Porque o homem não nasceu na Grécia, você sabe disso, né? Sim. Então, a antropogênese não diz isso, que a pessoa nasceu na Grécia. Então, todos nós vamos sendo somas parciais de todo o passado, só tem que agora estar se formando uma soma global. É por isso que eu disse anteriormente que nunca na história humana
houve uma fusão racial tão grande como a que está acontecendo agora no Brasil. Pode passar o próximo, por favor. Vamos lá. Opa, tá aqui. Então, o nosso fundador, professor Henrique José de Souza, nosso hino social da Sociedade Brasileira de Obiose, alvorecendo um novo ciclo. Tem um trecho que ele diz essa frase: mônadas ibero-americanas, à luz deste céu azul. Então, ele já especifica aqui: formarão a nova raça de americanos do Sul. Vamos lembrar da poesia, tá certo? Homem da América do Sul, és o esperado. Então, essa nova raça de americanos do Sul vai ser a raça esperada. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que seriam mônadas e o que seria esse aspecto de raça aqui. Está entendendo? Que no contexto atual, principalmente por herança de nazismo, isso aí ficou com uma conotação muito, vamos dizer assim, depreciativa, mas não tem nada a ver com isso, tá bom? Então, você pode passar o próximo, por favor? Mônadas ibero-americanas à luz deste céu azul. Mônadas ibero-americanas. O que vai ser mônada? Mônada vai ser a centelha divina que habita no individual e no coletivo. Então, quando ele fala em mônadas sul-americanas, ibero-americanas, é como se fosse os dois aspectos unidos, formando essa nova raça. Mas essa centelha habita nesse individual e no coletivo, tanto das pessoas que se unem, vamos dizer, o aspecto masculino e o feminino, quanto na ancestralidade que eles trazem também a todo aquele coletivo que se agregou em cima deles. Tá certo? Esse conceito de mônada, então, vai entrar aí nesse aspecto. A mônada vai ser a centelha divina que habita em todos os seres. Então, o grego tem uma mônada, eu tenho uma mônada, só tem que todas as mônadas somadas, aí de Santa Catarina até o estado do Rio de Janeiro, elas vão ter uma mônada coletiva também, vamos chamar assim. Isso é uma explicação simples, não muito correta, mas para quem não conhece, perceber um pouquinho do que é mônada, tá bom? Pode passar o próximo, então, por favor? Vamos lá. Tá. Então, o conceito aí de raça formaria uma nova raça de americanos do Sul. Então, esse esquema aqui, obviamente, existiram raças anteriores, o que nós vamos chamar de raça ariana, que Hitler se referia apenas aos teutônicos, é um erro. A raça ariana começou há muito tempo atrás, há cerca de 1 milhão de anos, no Planalto de Pamir, após o afundamento da Atlântida. Então, quando eu falo em termos de raça, vamos esquecer o ariano aqui, eu tenho o que eu chamo de raça-mãe, eu tenho o que eu chamo de sub-raça, cada sub-raça vai ter 7 ramos, cada raça-mãe tem 7 sub-raças, cada sub-raça tem 7 ramos raciais, e vai ter grupos, vai ter família, vai ter clã, vai ter uma série de coisas, os clãs familiares. Mas quando eu vejo no aspecto de sub-raça, que não tem nada de degenerativo aqui, ele apenas é um subconjunto da raça-mãe, as 7 sub-raças que nós temos dentro da raça ariana. Vai ser a raça ário-hindu, a raça semítica, a iraniana, a céltica, a teutônica, e as futuras que ainda estão em formação, a bimânica e a catabimânica. Então, aquilo que nós chamamos de raça ariana, e o nazismo reconheceu como raça ariana, é simplesmente a 5ª sub-raça da raça ariana, que vai ser conhecida como teutônica, ou alguns chamam de germânica também. Mas todos esses daqui, essa 5ª raça não se formou do nada. Ela foi se formando a partir da fusão dessas raças anteriores aqui. Assim como essas 2 raças futuras, que vão ser aquele homem esperado da América, vão ser aquele brasileiro cor de bronze, tá certo? Vão ser a nova raça de americanos do Sul. Essas 2 raças futuras, elas vão ser formadas a partir disso aqui e também das raças que formaram essa aqui. O que torna o momento atual tão importante? Todas essas fusões anteriores aconteceram
com um número muito mais reduzido de pessoas e em quantidade, número reduzido de pessoas em espaços menores. A formação da sexta e da sétima sub-raça, ela está tendo um percentual imenso de pessoas, tá certo? São mais de 250 milhões, e vai ter esse espaço imenso no Brasil, que vai se esparramar para toda a América do Sul também, talvez até a América Central. Então, é isso aí que torna esse momento único. Isso aí para expressar o quê? A importância dessas duas sub-raças que vão se formar, tanto os bimânicos como os atabimânicos. Manas é mental. Quando eu falo bimânico, ele tem dois mentais, o mental concreto e o mental abstrato. E quando eu falo atabimânico, vai ser alguém que está além do mental concreto e do mental abstrato. Então, eu não tenho subsídios dentro da minha linha lógica de raciocínio de perceber exatamente o que vai ser a linha de pensamento de um atabimânico formado. Tá certo? Formado dentro da América do Sul. O homem esperado da América do Sul vai ser um atabimânico. Mas só tem que eu não tenho como, agora, na minha fase atual, nas minhas limitações, eu não tenho como chegar a ter uma espécie até de diálogo com ele. Porque ele pode me falar em síntese coisas que eu não vou conseguir compreender. É como se eu quisesse pegar um livro de, não sei, de um estudo muito profundo de matemática, sem ter preparo nenhum e achar que eu vou entender aquilo. Não vou entender nada, não vou tirar daqui e extrair alguma coisa. Isso aí é só um detalhe. Pode passar o próximo, então, por favor. Tá certo? Então, o Henrique José de Souza, que se assina às vezes como JHS, ele escreveu que seria a missão da sétima sub-raça, que vai ser a sub-raça atabimânica. Quando a sociedade compreender a verdade e a grandeza desses postulados, saberá conduzir a criança, a adolescência e a virilidade com seus cuidados necessários à formação dos mais belos tipos humanos, física e mentalmente, de onde promanem a bondade e a justiça, condições únicas de felicidade. Então, o nosso fundador teve uma oportunidade que ele disse o seguinte, que essa raça dourada, vamos dizer assim, essas duas sub-raças, bimânicas e atabimânicas, elas vão resolver definitivamente o problema da felicidade do mundo. Então, é quando as dores do canto das três raças vai passar a ser a esperança depositada nessas raças do futuro. A luz deste céu azul formarão a nova raça de americanos do Sul. É isso aí, então, é que vem, vamos dizer assim, a ser a grande beleza, a grande esfinge disso que nós vamos considerar o Brasil do futuro. Pode passar mais um, porque ainda complementa mais um pouco? Por favor? Bom, continuando. Ela está empenhada, a nossa sociedade, juntamente com outras sociedades sul-americanas, no serviço das mônadas ibero-afro-americanas, para o advento da sétima sub-raça ou término glorioso do ciclo ariano. Então, eu coloquei aqui, Grego, propositadamente, uma figura do caduceu do Mercúrio, que você deve conhecer muito bem. E eu estou querendo fazer uma alegoria como se as sub-raças bimânica e atabimânica, elas fossem duas serpentes entrelaçadas, as duas serpentes entrelaçadas em termos do caduceu em si. Só tem que esse caduceu, essa parte central aqui, ele vai ter um nome muito bonito chamado psicopompo, e é ele que vai reger a mudança dos ciclos. Repete aí o termo, Elcio. Psicopompo. Você já tinha ouvido falar, não? Nunca. Psicopompo. Pois é. Então, esse psicopompo, o que ele vai ser? Ele vai ser aquele bastão que rege a mudança dos ciclos. E essas duas serpentes ali, eu posso considerar como se fossem bimânicos e atabimânicos, mas posso considerar também como se fosse o quê? Passado e futuro.
Então, essa regência de mudança dos ciclos, ela já está sendo feita. As pessoas, os seres humanos, normalmente têm muito a mania de querer pressa nas coisas da lei, de querer uma clareza definida nas coisas da lei, está entendendo? E aquilo ali, a lei não existe para dar satisfação nem confiança para ninguém. Ela existe porque existe. Então, as coisas vão acontecendo. Quando você pode perceber, você percebe. Mas quando eu uno esse passado com esse futuro, o que eu vou ter? O psicopompo vai ser o quê? Vai ser o presente, vai ser o momento atual. Então, esse bastão está agindo hoje, nesse dia de hoje, nós estamos gravando essa palestra, e vai agir durante todo esse ano, que foi um ponto de interrogação chamado 2020, para os anos futuros também. Ele vai estar sempre se renovando diariamente. Por quê? Porque essa gestação racial, essa geração de novos valores, ainda está sendo feita para todos. Tá certo? Até esse advento da sétima sub-raça encerrar esse ciclo ariano. Aí o homem parte para uma outra etapa de evolução que não compete a nós estar falando aqui agora. Pode passar o próximo, então, por favor? Vamos lá. Isso. Tá certo? Então, o professor teve essa frase aqui belíssima. Ela tem várias interpretações, mas eu vou usar nessa interpretação de passado, presente e futuro, que eu abrangi aqui com as duas serpentes do caduceu. Ele escreveu diretamente: o tempo não importa. Deus se revela ao homem através do próprio homem. Tá bom? O que ele quer dizer com isso aí? Olhando no enfoque dessa nossa apresentação de hoje, que Deus vai se revelar a cada um de nós através de cada um de nós em especial, da soma daquilo que nós fomos, tá certo? Que foram, que se afunilaram em nós, e da semente que nós podemos levar para o futuro também. Então, toda a contribuição é bem-vinda, toda a contribuição, ela é o quê? Ela é, de certo modo, equacionada pela própria lei. Vou dar dois exemplos para você que eu, só como observador, reparei nessas épocas atuais. Aquela imensa migração de gaúchos para a região do Planalto Central do Brasil. Verdade. Ouvido falar nisso, tá? Aquilo foi uma obra do acaso. Tocantins, principalmente. Aquilo foi um trabalho imenso da lei, tá certo? E outro fator também que está me chamando muita atenção agora é essa quantidade muito grande de bolivianos que está vindo morar na cidade de São Paulo e nos arredores. Não existia isso antes. Tá bom? Então são artifícios da lei justamente para mostrar que esse espetáculo, vamos dizer assim, essa grande ópera, ela ainda está em formação dentro do Brasil também. Tá bom? Pode passar o próximo, então, por favor, que nós estamos quase acabando. Não quero demorar muito, porque eu acho que já passamos do tempo. Fica tranquilo. Tá. Então, eu criei essa expressão, eu chamei de o Evangelho da Raça Dourada. Tá certo? Então, tudo que nós presenciamos, Catarina Paraguaçu, matriz racial brasileira atual, tudo isso aí faz parte desse Evangelho da Raça Dourada. E esse milagre da miscigenação ainda continua se operando em solo brasileiro para realizar o grande desígnio da superação do ciclo. Tá certo? Então, o que vai ser essa superação do ciclo? Essa superação do ciclo vai ser exatamente as dores e esperanças de toda a humanidade. Vai ser a união de todas as raças a partir de um novo padrão humano, que ele vai trazer um conceito de felicidade social, política, educacional, não sei, financeira, mas ele vai trazer um novo padrão de felicidade que nós não conhecemos ainda, porque os valores vão ser outros, os valores vão mudar, porque as mentalidades vão ser diferentes. Tá bom? E agora eu tenho a impressão que é o último. Vamos ver, por favor? Está aqui. Está aí. Então, isso aí é de um poeta chamado Cassiano Ricardo, a obra é Martim Sererê, a poesia chama Sinal do Céu.
E ele escreveu o seguinte, também divinamente inspirado: porque eu sou o caminho ainda obscuro, por onde finalmente desfilará a humanidade do futuro. Eu sou a cruz do firmamento, o cruzeiro do amor universal. Então, Cassiano Ricardo foi muito feliz, porque esse caminho para todos nós ainda é obscuro. Ninguém sabe como vai chegar essa matriz, aonde vai chegar essa matriz. Mas essa humanidade do futuro, ela vai desfilar por esse caminho. Ela vai ser, vamos usar aqui uma expressão bem carioca, ela vai ser a comissão de frente dessa nova etapa. Ele diz que é a cruz do firmamento, o cruzeiro com amor universal. Então, ele rebate também aquela condição cósmica, da raça cósmica que o José Vasconcelos comentou. E ele apadrinha todo esse movimento em cima da constelação do Cruzeiro do Sul, que vai ser um portal celeste também, dos nossos estudos. Tá bom? Então, isso aí é como se fosse uma união na Terra, de seres da Terra com uma consciência divina que vão agir, vamos dizer assim, naturalmente, vão ser as pessoas que vão existir nesse país. Só tem que agora vai ser preciso o quê, igreja? Essa primeira etapa da mônadas ibero-afro-americanas, ela já foi formada. Mas agora vai ser preciso que seres conscientes se unam com certos valores dessa matriz para dar origem, para dar condições, para abrir as portas, para que, vamos dizer assim, mônadas de elevada estirpe, elas possam realmente se virem a participar desse plano encarnatório. Elas não têm veículo físico que aguente o potencial delas. Isso já está esparramando pelo mundo, já se fala muito em criança índigo, criança cristal, criança... Tem mais uma cor aí que eu esqueci. Mas tudo bem. Vão ficar com índigo e cristal. Essas crianças já viriam preparadas, mas elas são apenas uma espécie de uma amostra grátis dessas verdadeiras crianças que virão a partir desses veículos. Então, quando se fala em Idade do Ouro, quando se fala em Nova Era, quando se fala em... essas expressões todas que tem, né? Tem mais algumas aí, mas quando se fala nisso aí, fala nessa nova civilização que vai surgir. Ela não vai surgir do nada, ela vai ser, vamos dizer assim, fruto de todas as civilizações. Você sabe que tanto a parte grega quanto a parte egípcia tem um fator fundamentalíssimo na formação disso tudo. Sem dúvida. Vai ser aquilo ali, é como se eu tivesse, eu vou usar uma expressão meio mental concreta para o pessoal entender, como se eu tivesse uma espécie de uma reencarnação dos 7 sábios da Grécia, agora acrescentando aquilo, inclusive geneticamente, de todos os povos do mundo. Então, vai ser um potencial de saber, dos 7 ramos de sabedoria, das 7 chaves iniciáticas, que nós não podemos conceber ainda, porque o nosso mental se restringe a pesar, contar e medir. E o mental deles vai se restringir à ideia posta em ação vamos dizer assim, no espaço que eles ocupam. Maravilha. Nós somos o espírito crucificado na matéria. Eles vão ser o espírito no espaço da força. Então, existe uma diferença muito grande nisso aí. As dores vão ficar para trás. E as esperanças vão se realizar. Tá bom? Então, eu acho que eu consegui explicar um pouquinho o que eu queria. Tá? Se você tiver alguma consideração a fazer, eu aqui agradeço muito a paciência. Quando você me mandou as transparências para a gente poder preparar no formato televisão, que as pessoas não sabem desses detalhes técnicos, né? Eu percorri com os olhos, mas não fazia a menor ideia do que você passou aqui brilhantemente. Eu acho que isso vai ajudar muita gente, né? Porque, infelizmente, isso que eu digo, a gente desconhece, sabe-se lá por quais razões, né? O que você trouxe aqui vai ser um prato cheio, informações para professores de história, que eles sabem de alguma coisa, mas tem outras coisas que eles não têm na sua formação essa parte iniciática por trás, né? Então vai ser muito ilustrativo para eles também. Eu acho que foi um grande serviço que você prestou hoje, Elcio. Eu te agradeço
mais uma vez por você se prestar a dedicar o seu tempo para esclarecer-nos. Eu vou agradecer a você também a chance. Eu acho esse assunto fascinante. Muito. Ele convida todo mundo a ver um aspecto transcendental no dia a dia que nós vivemos. O mundo está muito carente de esperança, está muito carente de otimismo. Verdade, verdade. As pessoas estão notando isso, as religiões se esvaziando, mas o principal é ver que a própria natureza, a própria evolução de tudo, ela é a religião que nós devemos tirar atrás. É para isso que nós vivemos, é para isso que nós vamos criar nossos filhos, netos e as gerações futuras, e tempos gloriosos virão, tá bom? Obrigado, então, Guilherme. Valeu pela sua atenção. Obrigado, Elcio. Tchau. Aquele abraço, até a próxima, hein? Gente, que maravilha, né? Ter essa oportunidade de ouvir de quem conhece, né? É muito gostoso, muito gratificante. E a gente percebe, isso é bom, porque a gente percebe que a gente está, como é que se diz, todo dia aprendendo. A vida é surpreendente. Bem, eu deixo vocês aquele fraterno abraço e o feliz sempre. Até a próxima.